Capítulo 5. Aprendendo a realmente odiar besouros. Muito obrigado, Sed. Está me devolvendo o microfone justamente quando chega a parte boa da história. Então, sim, Sed foi para Londres comemorar seu aniversário. O mundo ia acabar dali a 4 dias. Tínhamos uma missão a cumprir e ela foi festejar com as amigas. Ela sabe estabelecer bem suas prioridades, não é? Não que eu esteja ressentido, nem nada do tipo. Olhando pelo lado positivo, a casa do Brooklyn ficou bem tranquila depois que ela saiu. Pelo menos até a cobra com 3 cabeças aparecer. Mas antes, eu preciso contar a minha visão dos fatos. Sed pensou que eu estava escondendo dela alguma informação durante o café da manhã, certo? Bem, eu meio que estava. Mas honestamente, o que vi durante a noite me deixou tão apavorado que eu não queria falar sobre isso, especialmente no aniversário dela. Eu havia vivido situações bizarras desde que começara a aprender magia, mas aquilo merecia o prêmio Nobel de esquisitice. Depois de nossa ida ao Museu do Brooklyn, tive dificuldades para dormir. Quando eu finalmente consegui pegar no sono, acordei em um corpo diferente. Não se tratava de uma viagem da alma ou de um sonho. Eu era Horus, o Vingador. Eu já havia compartilhado meu corpo com Horus antes. Ele ficara em minha cabeça por quase uma semana no Natal, cochichando sugestões e me enchendo a paciência. Durante o combate na Pirâmide Vermelha, eu chegara a experimentar uma fusão perfeita entre os pensamentos dele e os meus. Tornara-me o que os egípcios chamavam de olho do Deus. Todo o seu poder sob meu comando, nossas lembranças misturadas, humano e Deus trabalhando juntos. Mas ainda era meu corpo. Dessa vez a situação se invertera. Eu era um hóspede no corpo de Horus, parado na proa de um barco, navegando pelo rio mágico que cortava o Duat. Minha visão era aguçada como a de um falcão. Através da neblina eu conseguia distinguir sombras se movendo na água, peles reptilianas cobertas de escamas e barbatanas monstruosas. Vi fantasmas de mortos vagando pelas margens. Muito acima, o teto da caverna brilhava vermelho, como se navegássemos para dentro da garganta de uma besta viva. Meus braços eram musculosos e da cor do bronze, circundados por faixas de ouro e lápis-lazuli. Eu estava vestido para a batalha com uma armadura de couro, levando uma lança em uma das mãos e um copeche na outra. Sentia-me forte e poderoso como um deus. Oi, Carter, disse Horus, o que me dava a sensação de estar falando sozinho. Horus, como vai? Eu não disse que estava irritado por ele invadir meu sono. Não era necessário. Eu estava compartilhando sua mente. Respondi suas perguntas, ele disse. Falei onde estava o primeiro papiro. Agora você deve fazer algo por mim. Há algo que quero lhe mostrar. A embarcação balançou. Eu me segurei no guarda-corpo da plataforma do navegador. Olhei para trás e vi que estávamos em um barco de faraó, uma canoa enorme com quase 20 metros de comprimento. No meio, uma tenda rasgada cobria um tablado vazio, onde antes devia ter existido um trono. Um único mastro sustentava uma vela quadrada que um dia fora decorada, mas agora estava desbotada e balançava em frangalhos. A bombordo e a estibordo, pares de remos quebrados pendiam, inúteis. O barco devia estar abandonado havia séculos. O cordame estava coberto de teias de aranha. As cordas apodrecidas. As tábuas do casco gemiam e rangiam à medida que o barco ganhava velocidade. Ele é velho como Ra, disse Horus. Você quer mesmo pôr novamente este barco em uso? Vou lhe mostrar que tipo de ameaça você enfrentará. O leme nos levou para o meio da correnteza. De repente, corríamos rio abaixo. Eu já havia navegado o rio da noite antes, mas dessa vez parecíamos estar em um trecho muito mais profundo do Duat. O ar era mais frio, as corredeiras mais velozes. Saltamos uma catarata e decolamos. Quando caímos novamente na água, monstros começaram a nos atacar. Rostos horríveis emergiam. Um dragão marinho com olhos felinos, um crocodilo com pelos de porco-espinho, uma serpente com a cabeça de um homem mumificado. Cada vez que algum aparecia, eu erguia minha espada e o decepava.
Eu o atravessava com minha lança para mantê-lo longe do barco. Mas eles continuavam aparecendo, mudando de forma, e eu sabia que, não fosse por Horus o Vingador, se eu fosse só Carter Kane, tentando lidar com aqueles horrores, já teria enlouquecido, ou morrido, ou ambos. A cada noite essa era a jornada, disse Horus. Não era Ra quem afastava as criaturas do caos. Nós, os outros deuses, o mantínhamos seguro. Nós resistíamos a Apófis e a seus servos. Saltamos por outra catarata e caímos em um redemoinho. De algum jeito o barco não virou. Ele girou para fora da correnteza e flutuou rumo à borda. A margem do rio era coberta de rochas negras brilhantes. Ou foi o que pensei. Quando nos aproximamos, percebi que eram carapaças de insetos, um tapete de milhões e milhões de carapaças ressecadas que se estendia até onde minha visão alcançava. Alguns escaravelhos vivos se moviam lentamente por entre as carapaças vazias, de modo que a paisagem inteira parecia rastejar. Nem vou tentar descrever o cheiro de vários milhões de besouros mortos. A prisão da serpente, disse Horus. Olhei pela escuridão, tentando encontrar uma cela, correntes, um poço ou algo do tipo. E tudo o que eu via era um interminável campo de besouros mortos. Onde? Perguntei. Estou lhe mostrando este lugar de um jeito que você possa entender, disse Horus. Se você estivesse aqui pessoalmente, queimaria até virar cinzas. Se visse este lugar como ele realmente é, seus limitados sentidos de mortal derreteriam. Maravilha, murmurei. Adoro ter meus sentidos derretidos. O barco tocou a margem, perturbando alguns escaravelhos vivos. Toda a praia parecia se agitar e se contorcer. Houve um tempo em que todos esses escaravelhos estavam vivos, Horus disse, o símbolo do renascimento diário de Ra, mantendo o inimigo à raia. Agora restam apenas uns poucos. A serpente os devora lentamente e abre caminho para a fuga. Espere, falei. Você quer dizer... À minha frente, a margem do rio inchou, como se alguma coisa abaixo da superfície a pressionasse para cima. Uma forma enorme tentando se libertar. Empunhei minha espada e a lança, mas mesmo com toda a força e coragem de Horus, percebi que eu estava tremendo. Uma luz vermelha brilhava sob as carapaças dos escaravelhos. Elas estalavam e se deslocavam enquanto a coisa embaixo delas abria caminho para a superfície. Através da fina camada de insetos mortos, um círculo vermelho de mais de 3 metros de diâmetro me encarava. O olho de uma serpente cheio de ódio e fome. Mesmo em minha forma divina, senti o poder do caos me envolvendo como se fosse uma radiação letal, cozinhando-me de dentro para fora, consumindo minha alma, e acreditei no que Horus dissera. Se eu estivesse ali em carne e osso, seria transformado em cinzas. Ele está se libertando. Minha garganta começou a se fechar com o pânico. Horus, ele está saindo. Sim, ele respondeu. Logo. Horus guiou meu braço. Ergui a lança e a enterrei no olho da serpente. Apófis rugiu furiosamente. A margem do rio tremeu. Em seguida, Apófis afundou sob as carapaças dos escaravelhos mortos e o brilho vermelho se apagou. Mas não hoje, Horus disse. No equinócio, as amarras terão enfraquecido o suficiente para que a serpente finalmente possa se libertar. Seja meu avatar outra vez, Carter. Ajude-me a liderar os deuses nessa batalha. Juntos, talvez possamos impedir o ressurgimento de Apófis. Mas se você despertar Ra e ele retomar o trono, terá ele força para governar? Este barco tem condições de navegar outra vez pelo Duat? Por que me ajudou a encontrar o papiro, então? Indaguei. Se não quer que Ra seja despertado... A escolha deve ser sua, disse Horus. Acredito em você, Carter Kane. Qualquer que seja sua decisão, terá meu apoio. Mas muitos outros deuses pensam diferente. Eles acreditam que teremos mais chances se eu for o rei e general, liderando-os na batalha contra a serpente. Consideram que seu plano de despertar Ra é insensato e perigoso.
Tenho me esforçado muito para impedir uma rebelião declarada. Talvez eu não consiga dissuadi-los de atacar você e tentar detê-lo. Era só o que faltava, respondi. Mais inimigos. Não tem que ser assim, Horus disse. Adoro. Agora você viu o inimigo. Quem acha que tem mais chances de enfrentar o Lorde do Caos? Ra ou Horus? O barco se afastou da margem escura. Horus libertou meu ba e minha consciência flutuou de volta ao mundo mortal, como se fosse uma bexiga de hélio. Passei o restante da noite sonhando com um cenário de escaravelhos mortos e com um olho vermelho que me encarava das profundezas de uma prisão enfraquecida. Se eu parecia um pouco perturbado na manhã seguinte, agora você sabe o motivo. Passei muito tempo imaginando por que Horus me mostrara aquela visão. A resposta óbvia. Horus era agora o rei dos deuses. Ele não queria que Ra voltasse para desafiar sua autoridade. Os deuses costumam ser egoístas. Mesmo quando são úteis, sempre têm seus motivos pessoais. Por isso é preciso tomar cuidado ao confiar neles. Por outro lado, o argumento de Horus fazia sentido. Ra já era velho 5.000 anos antes. Ninguém sabia em que condições ele estava agora. Mesmo que conseguíssemos despertá-lo, não havia garantias de que ele poderia nos ajudar. Se estivesse tão mal quanto seu barco, eu não via como Ra poderia derrotar Apophis. Horus me perguntara quem eu achava que teria mais chances contra o Lorde do Caos. Uma verdade tenebrosa. No fundo, acho que a resposta era nenhum de nós. Nem os deuses, nem os magos, nem mesmo todos nós trabalhando juntos. Horus queria ser o rei e liderar os deuses na batalha, mas esse inimigo era mais poderoso que qualquer outra coisa que ele já havia enfrentado. Apophis era tão antigo quanto o universo, e só temia um oponente. Ra. Trazer Ra de volta poderia não adiantar, mas meu instinto dizia que essa era a nossa única chance. E, francamente, o fato de todos ficarem me dizendo que essa era uma ideia ruim, Bastet, Horus, até Sede, só me fazia ter mais certeza de que era a coisa certa a fazer. Sou meio teimoso mesmo. A escolha certa quase nunca é a escolha fácil, meu pai sempre me dizia. Papai desafiara toda a casa da vida. Sacrificar a própria vida para libertar os deuses, porque tinha certeza de que essa era a única maneira de salvar o mundo. Agora era minha vez de fazer a escolha difícil. Vamos pular para a cena depois do café da manhã e minha discussão com Sede. Depois de ela ter entrado no portal, fiquei no terraço sem outra companhia, além de meu novo amigo, o grifo psicótico. Ele gritava "Freak!" com tanta frequência que decidi chamá-lo de Freak, que significa bizarro em inglês. Além disso, combinava com a personalidade dele. Eu havia imaginado que ele desapareceria durante a noite, iria embora voando ou voltaria ao Duat, mas ele parecia feliz em seu novo ninho. Forrei o local com camadas de jornais matutinos, todos exibindo manchetes sobre a estranha explosão de tubulações de gás subterrâneo que havia assolado o Brooklyn na noite anterior. De acordo com as notícias, o gás originara focos fantasmagóricos de incêndio pelo bairro, causara grande dano no museu e produzira em algumas pessoas náuseas, tontura e até alucinações sobre beija-flores do tamanho de rinocerontes. Gás encarnado idiota. Eu estava jogando mais perus assados para Freak. Caramba, o apetite dele era impressionante. Quando Bastet surgiu a meu lado. Normalmente gosto de aves, ela disse. Mas essa coisa é perturbadora. Freak, disse Freak. Ele e Bastet se encararam como se estivessem imaginando como o outro ficaria no cardápio do almoço. Bastet fungou. Você não vai ficar com ele, vai? Bem, ele não está amarrado, respondi. Pode ir embora se quiser. Acho que ele gosta daqui. Maravilhoso, Bastet resmungou. Mais uma coisa que pode matar vocês enquanto eu estiver fora. Pessoalmente, eu acreditava que estava me dando muito bem com o Freak, mas sabia que nada que eu dissesse tranquilizaria Bastet. Ela estava vestida para viajar.
Sobre a costumeira malha com estampa de pele de leopardo, usava um longo casaco preto bordado com hieróglifos de proteção. Quando ela se movia, o tecido brilhava, fazendo-a aparecer e desaparecer. Tome cuidado, eu disse. Ela sorriu. Sou uma gata, Carter. Posso cuidar de mim mesma. Estou mais preocupada com como você e Sadie ficarão durante minha ausência. E se sua visão estiver correta e a prisão de Apophis estiver mesmo prestes a ruir? Bem, voltarei assim que puder. Não havia muito que eu pudesse dizer em resposta. Se minha visão estivesse correta, nós tínhamos um problema muito grande. Talvez eu fique incomunicável por alguns dias, ela continuou. Meu amigo deve chegar aqui antes de você e Sadie partirem para a missão amanhã. Ele vai garantir que vocês dois permaneçam vivos. Não pode ao menos me dizer o nome dele? Bastet olhou para mim de um jeito debochado ou nervoso. Talvez os dois. Ele é um pouco difícil de explicar. Eu acho melhor deixar que ele mesmo se apresente. Bastet me beijou na testa. Cuide-se bem, meu filhote. Fiquei aturdido demais para responder. Pensava em Bastet como protetora de Sadie. Eu era só meio que um apêndice. Mas a voz dela continha tanto afeto que devo ter corado. Ela correu até a beirada do terraço e pulou. Mas eu não me preocupei. Tinha bastante certeza de que ela cairia em pé. Eu queria que tudo continuasse o mais normal possível para os aprendizes. Então, como sempre fazia, dei minha aula matinal. Eu a chamava de Solução de Problemas Mágicos 1. Os aprendizes a chamavam de tudo o que der resultado. Eu propunha um problema aos alunos. Eles podiam solucioná-lo como quisessem. Assim que resolvessem a questão, estavam dispensados. Acho que isso não era muito parecido com uma escola de verdade, onde os alunos precisam ficar até o final do dia, mesmo que não tenham mais nada para fazer lá. Mas eu nunca havia frequentado uma escola de verdade. Durante todos aqueles anos estudando com meu pai, eu aprendia no meu ritmo. Quando concluía todas as tarefas de forma satisfatória para meu pai, o dia letivo acabava. Esse sistema funcionou para mim e os aprendizes pareciam gostar também. Acho que Zia Rashid também aprovaria. Na primeira vez que Sadie e eu treinamos com Zia, ela nos dissera que magia não podia ser aprendida em salas de aula e em livros-texto. Você tinha que aprender fazendo. Então, na aula de Solução de Problemas Mágicos 1, íamos para a sala de treinamento e explodíamos coisas. Hoje eu tinha 4 alunos. Os demais aprendizes estariam pesquisando os próprios caminhos de magia, praticando encantamentos ou fazendo as lições de rotina sob a supervisão dos iniciados mais velhos. No papel de nossa principal supervisora adulta, na ausência de Amos, Bastet insistira na necessidade de mantermos todos atualizados nas disciplinas regulares, como matemática e leitura, embora às vezes ministrasse os próprios cursos eletivos, tais como o afagamento avançado de gatos e cochilo. Havia uma lista de espera para a matéria cochilo. Enfim, a sala de treinamento ocupava a maior parte do segundo andar. Tinha mais ou menos o tamanho de uma quadra de basquete e nós a usávamos para jogar à noite. O piso era de tábua corrida, havia estátuas de deuses junto às paredes e o teto era abobadado e pintado com imagens de antigos egípcios andando daquele jeito de lado, como sempre faziam. Nas 2 paredes opostas mais distantes, havíamos colocado estátuas de Ra com sua cabeça de falcão perpendiculares ao chão, com uns 3 metros de altura, e esvaziado suas coroas em forma de disco solar para que servissem como aros de basquete. Provavelmente era uma blasfêmia, mas, se Ra não tinha senso de humor, o problema era dele. Walt esperava por mim com Julian, Félix e Alissa. Jas quase sempre participava dessas sessões, mas é claro que ela ainda estava em coma, e esse era um problema que nenhum de nós sabia como resolver. Tentei fazer minha cara de professor confiante. Muito bem, pessoal. Hoje vamos tentar algumas simulações de combate. Começaremos pela mais simples. Peguei 4 estatuetas Shabbat em minha bolsa e as coloquei em cantos diferentes da sala. Posicionei um aprendiz diante de cada uma. Depois disse um comando.
As 4 estatuetas cresceram até se transformarem em guerreiros egípcios de tamanho natural, armados com espadas e escudos. Não eram extremamente realistas. A pele parecia cerâmica vitrificada e eles se moviam mais devagar que humanos de verdade. Mas seriam suficientemente bons para principiantes. Félix, chamei. Nada de pinguins. Ah, fala sério. Félix acreditava que a resposta para todos os problemas envolvia pinguins. Mas não era justo com as aves, e eu estava ficando cansado de teletransportá-las de volta a seu lar. Em algum lugar na Antártida, um bando inteiro de pinguins de Magalhães estava fazendo terapia. Comecem! Gritei, e os Chabit atacaram. Julian, um aluno grande do 7º ano que já havia escolhido o caminho de Horus, partiu para a batalha. Ele ainda não dominava completamente a invocação de um avatar de combate, mas envolveu o punho em uma energia dourada, como se fosse uma bola de demolição, e socou o Chabit, que foi arremessado para trás contra a parede e se partiu em pedaços. 1 a menos. Alyssa vinha estudando o caminho de Geb, o deus da terra. Ninguém na mansão era especialista em magia da terra, mas ela raramente precisava de ajuda. Crescera em uma família de ceramistas na Carolina do Norte e mexia com argila desde pequena. Ela esquivou-se da investida desajeitada do Chabit e o tocou nas costas. Um hieróglifo brilhou na armadura de argila dele. Nada pareceu acontecer com o guerreiro, mas, quando ele se virou para atacar novamente, a Alyssa permaneceu parada. Eu estava quase gritando para ela se abaixar, mas o Chabit errou completamente o golpe. Sua lâmina atingiu o chão e o guerreiro tropeçou. Ele atacou de novo, desferindo meia dúzia de golpes, mas a espada nunca chegava nem perto de Alyssa. Finalmente o guerreiro se virou confuso e foi cambaleando para o canto da sala, onde bateu com a cabeça na parede e estrebuchou até parar. Alyssa sorriu para mim. Saber, ela explicou. Hieróglifo para errar. Mandou bem, falei. Enquanto isso, Félix encontrou uma solução que não tinha a ver com pinguins. Eu não fazia ideia de que tipo de magia ele acabaria escolhendo para se especializar, mas hoje ele optou por algo simples e violento. Félix pegou uma bola de basquete no banco, esperou o Chabit dar um passo e arremessou a bola contra a cabeça dele. Seu tempo foi perfeito. O Chabit perdeu o equilíbrio e caiu, e o braço da espada se quebrou. Félix se aproximou do Chabit e o pisoteou até reduzi-lo a cacos. Ele me olhou satisfeito. Você não disse que tínhamos que usar magia. Tem razão. Nota mental. Nunca jogar basquete com Félix. Walt era o mais interessante de se observar. Ele era um Sal, um produtor de amuletos. Então costumava lutar com quaisquer objetos mágicos que tivesse à disposição. Eu nunca sabia o que ele ia fazer. Quanto ao caminho que seguiria, Walt ainda não havia decidido o deus cuja magia estudaria. Era um bom pesquisador, como Thoth, o deus do conhecimento. Sabia usar pergaminhos e poções quase tão bem quanto Sed, então poderia escolher o caminho de Ísis. Também podia optar por Osíris, porque tinha habilidade inata para dar vida a objetos inanimados. Hoje ele agia sem pressa, tocando seus amuletos e analisando as alternativas. Quando o Chabit se aproximava, Walt recuava. Se Walt tinha algum ponto fraco, era sua cautela. Ele gostava de pensar muito antes de agir. Em outras palavras, era o oposto exato de Sed. Pare de me bater, Sed. É verdade. Vamos, Walt, Julian gritou. Bate de uma vez. Você consegue, Alyssa disse. Walt pegou um de seus anéis. Em seguida, deu um passo para trás e tropeçou nos cacos do Chabit que Félix quebrara. Cuidado, gritei. Mas Walt escorregou e caiu com força. Seu Chabit avançou, atacando com a espada. Eu corri para ajudar, mas estava muito longe. A mão de Walt já se erguia instintivamente para bloquear o golpe. A lâmina encantada de cerâmica era quase tão afiada quanto metal de verdade. Deveria ter machucado Walt gravemente, mas ele a agarrou e o Chabit ficou paralisado. Sob os dedos de Walt, a lâmina ficou cinza e cheia de rachaduras.
A cor se espalhou gradualmente por todo o guerreiro e o Shabit desmoronou numa pilha de poeira. Walt parecia atordoado. Ele abriu a mão, perfeitamente ilesa. Isso foi legal, disse Félix. Que amuleto era aquele? Walt me dirigiu um olhar nervoso e eu soube qual era a resposta. Não tinha sido um amuleto. Walt nem imaginava como havia feito aquilo. Isso teria sido agitação demais para um único dia. É sério, mas a esquisitice estava apenas começando. Antes que qualquer um de nós pudesse dizer algo, o piso tremeu. Pensei que talvez a magia de Walt estivesse se espalhando pelo edifício, o que não teria sido bom. Ou que alguém embaixo de nós pudesse estar fazendo experiências com maldições de burros explosivos outra vez. Pessoal! Alissa ganiu. Ela apontou para a estátua de Ra junto à parede, uns 3 metros acima de nós. Nosso aro divino de basquete estava desmoronando. De início eu não tinha certeza do que via. A estátua de Ra não estava virando poeira como os Shabit. Ela ruía, caindo no chão em pedaços. Então meu estômago deu um nó. Os pedaços não eram pedras. A estátua estava se transformando em carapaças de escaravelho. O que restava da estátua se desfez e a pilha de cascos de escaravelhos começou a se mover. 3 cabeças de serpente se ergueram do centro. Não me incomodo de lhe dizer. Entrei em pânico. Pensei que minha visão com Apophis estava virando realidade bem ali naquele momento. Recuei tão depressa que esbarrei em Alissa. O único motivo pelo qual não saí correndo da sala era que 4 aprendizes contavam com minha orientação. Não pode ser Apophis, disse a mim mesmo. As serpentes se ergueram e percebi que elas não eram 3 animais. Era uma cobra enorme com 3 cabeças. E o que era ainda mais estranho, ela abriu um par de asas semelhantes às de um falcão. O corpo do animal era da mesma grossura de minha perna. Ele se estendia à minha altura, mas certamente não era grande o bastante para ser Apophis. Seus olhos não eram vermelhos e brilhantes. Eram verdes e sinistros como os de qualquer outra cobra. Mesmo assim, com as 3 cabeças olhando diretamente para mim, não posso dizer que me sentia relaxado. Carter? Félix perguntou ansioso. Isso faz parte da aula? A serpente sibilou numa harmonia tríplice. Sua voz parecia falar dentro de minha cabeça, e soava exatamente como o Baal no Museu do Brooklyn. Este é o último aviso, Carter Kane, ela disse. Dê-me o papiro. Meu coração fraquejou por um instante. O papiro. Cede o deixara comigo depois do café da manhã. Que estupidez a minha. Devia tê-lo guardado, deixado em segurança em um de nossos cubículos protegidos na biblioteca. Mas ele ainda estava na bolsa pendurada em meu ombro. O que é você? Perguntei à serpente. Carter, Julian sacou a espada. Devemos atacar? Os aprendizes não deram qualquer indício de que tinham ouvido a voz da cobra ou a minha. Alissa levantou as mãos como se estivesse pronta para pegar uma bola de queimado. Walt posicionou-se entre a cobra e Félix, que se virou para os lados a fim de enxergar à volta. Dê-me o papiro. A serpente se enrolou para o bote, esmagando cascos de escaravelhos mortos sob seu corpo. Suas asas se abriram tanto que poderiam ter envolvido a todos nós. Desista de sua missão, ou destruirei a jovem que você procura, assim como destruí o vilarejo dela. Tentei sacar minha espada, mas meus braços não queriam se mover. Sentia-me paralisado, como se aqueles 3 pares de olhos me houvessem posto em transe. O vilarejo dela, pensei. O dizia. Serpentes não conseguem rir, mas aquela coisa parecia sibilar como se estivesse se divertindo. Vai ter que fazer uma escolha, Carter Kane. A garota ou o Deus. Abandone essa missão insensata, ou logo você será só mais uma casca ressecada, como os escaravelhos de Ra. Minha raiva me salvou. Livrei-me da paralisia e gritei. Matem-na! Na mesma hora a serpente abriu as bocas, cuspindo 3 colunas de fogo.
Ergui um escudo verde de magia para bloquear o fogo. Julian arremessou sua espada como se fosse uma machadinha. Alissa fez um movimento com a mão e 3 estátuas de pedra saltaram de seus pedestais e voaram sobre a serpente. Walt disparou um raio de luz cinzenta com sua varinha, e Félix tirou o sapato do pé esquerdo e o jogou contra o monstro. Naquele momento eu não queria ser a serpente. A espada de Julian arrancou uma de suas cabeças. O sapato de Félix quicou em outra. O disparo da varinha de Walt transformou a terceira em poeira. Em seguida, as estátuas de Alissa se jogaram sobre o monstro, esmagando-o sob uma tonelada de pedras. O que restou do corpo da cobra desmanchou-se em areia. De repente, a sala ficou em silêncio. Meus 4 aprendizes olhavam para mim. Eu me abaixei e peguei uma das carapaças de escaravelho. Carter, isso era parte da aula, certo? Félix perguntou. Diga que isso fazia parte da aula. Pensei na voz da serpente, igual à do Baal no Museu do Brooklyn. Percebi por que ela soava tão familiar. Eu já a ouvira durante a batalha na Pirâmide Vermelha. Carter? Félix parecia prestes a chorar. Ele era tão inquieto que eu às vezes esquecia que tinha apenas 9 anos. Sim, foi só um teste. Menti. Olhei para Walt e chegamos a um acordo silencioso. Precisamos conversar sobre isso mais tarde. Mas antes eu tinha que consultar outra pessoa. Turma liberada. Fui correndo encontrar Amos.